Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua comunhão com Deus? Há uma voz te chamando nesta manhã para que você entenda e compreenda o teu chamado. Queridos, estamos em Ezequiel 2 e Deus irá falar conosco. Por isso, eu quero convidar você também a compartilhar esta mensagem, porque outros chamados também receberão a palavra de Deus e entenderão e compreenderão o chamado de Deus também em suas vidas. Olha, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para que você receba uma palavra como essa cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Dê também o teu like, porque esta ferramenta entende que esta palavra é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Vamos à leitura da palavra de Deus, Ezequiel capítulo 2, verso 1 e o verso 2 que diz: Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito enquanto falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aleluia. Queridos, em Ezequiel 2 até o capítulo 3, estaremos vendo a visão impressionante de Ezequiel e a sua vocação. O livro inicia com um registro de Ezequiel a respeito de sua visão da impressionante carruagem de Deus, como vimos, e a vocação recebida de Deus. Oh, queridos, estaremos então, neste capítulo, vendo o chamado de Ezequiel e como se deu a sua vocação. Então, preste atenção. O texto começa dizendo filho do homem. Ezequiel usa essa expressão várias vezes para se referir a si próprio. Ele enfatiza as características humanas de Ezequiel em seu papel como porta-voz de Deus. O significado da expressão equivale a um ser humano. No Antigo Testamento é empregado também a Daniel. No Novo Testamento, filho do homem é utilizado com frequência por Jesus para se referir a si mesmo. E dessa maneira, Cristo se autoconclama humano, o Messias tão esperado que se manifestou em carne conforme a palavra de Deus nos mostra em Lucas e também em João. Portanto, a expressão filho do homem não contradita a divindade de Jesus, como alguns alegam. Muito pelo contrário, reafirma a promessa de Deus de que o Messias viria de forma humana. Então aparece a expressão põe-te de pé. Deus está chamando o profeta. Ezequiel estava prostrado perante o ser glorioso. Talvez, inicialmente, os seus pensamentos, queridos, tenham sido semelhantes aos de Isaías, quando contemplou a majestade divina e achou que por si só, quando contemplava toda aquela visão, morreria. A ordem para colocar-se de pé sugere aqui que ele não tinha motivo para temer. É Deus que está o chamando. Mas veja que o verso de número 2 diz: e então entrou em mim o Espírito. Oh, queridos, essa referência sobre a presença do Espírito Santo no íntimo do profeta de Deus é de grande importância. As visões e as mensagens de Ezequiel eram revelações do Deus vivo. Em contraste, queridos, com o fato de que o Espírito Santo habita nos cristãos atualmente, no período do Antigo Testamento, o Espírito descia sobre alguns indivíduos escolhidos por Deus para capacitá-los e realizar tarefas extremamente desafiadoras. Era algo comum, não era algo comum. Muito pelo contrário, o Espírito era dado por porção, mesmo entre aqueles que confiavam em Deus, e tampouco
uma habitação permanente ficaria sobre eles. Mas agora nós estamos vendo o Espírito de Deus ungindo o profeta, vindo para permanecer nele para uma missão especial. Ezequiel foi chamado para transmitir a mensagem de Deus aos filhos de Israel. O Senhor descreve como nações aqui. Olha o que Deus está fazendo. Deus está descrevendo como nações rebeldes, e mais especificamente como indivíduos de semblante duro e obstinados de coração. A que ponto Israel chegou? Israel, que era todo Judá, Israel, que era conhecido como uma nação sacerdotal e um povo santo, agora decaiu completamente da sua posição e é posto como nação rebelde. É bom que se diga que 100 anos antes do cativeiro de Judá, a nação de Israel, ou o reino do norte, já havia sido disperso e parte dele levado cativo pelos assírios. Mas com o crescente império dos caldeus e tomando toda aquela região, agora todas as tribos estavam reunidas ali. E Deus vai usar Ezequiel, tanto aos cativos como os que ainda estão em Judá. O termo hebraico aqui para rebelde indica desobediência à aliança. Aquele povo havia se rebelado contra um concerto que Deus fizera com eles. Então Deus instruirá o profeta. E é por isso que aparece aqui: assim diz o Senhor Jeová. Deus instruiu Ezequiel a enfatizar a origem divina de suas mensagens, utilizando essas palavras. Assim como Deus falou com Moisés, Ezequiel falaria também em nome de Deus apenas o que o Senhor o instruísse. O termo "o Senhor Jeová" é uma combinação, queridos, de um título que indica a soberania do Senhor. Oh, queridos, se o povo rebelde se recusasse a dar ouvidos à mensagem de Ezequiel, este ainda daria provas de ser um profeta genuíno de Deus, pois por continuar proclamando as mensagens divinas. Ezequiel estava pronto a obedecer a Deus, e por isso ele não podia de maneira nenhuma recuar. Quer ouçam, que deixe de ouvir, Ezequiel deveria proclamar a palavra de Deus, pois aquela nação era um povo rebelde, e como exemplo disso, da rebeldia daquele povo, nós podemos ver no livro de 2 Reis, no capítulo 21, toda a maneira em que aquele povo estava agindo, e por conta disso foi levado ao cativeiro. Deus adverte ao profeta dizendo que as suas palavras, ainda que as suas palavras fossem sarças e espinhos e escorpiões. E essas ilustrações descrevem de maneira vívida a natureza rebelde daqueles que se opunham às advertências de Ezequiel. Deus disse ao profeta para não permitir que o medo o impedisse de proclamar as mensagens, independente de o povo dar ouvidos ou não. Oh, queridos, como é importante que eu e você entendamos que este chamado, muitas das vezes, vai desagradar os que estão à nossa volta, porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus. É por isso que quando Ezequiel está tendo de Deus instruções, é chegado até ele um livrinho, e a ordem é para que ele coma. Em contraste com o Israel rebelde, Ezequiel deveria dar ouvidos, sendo receptivo e ouvindo a mensagem de Deus. Então uma mão leva para ele aquele rolo de livro, e o Senhor dá a ele uma ordem para que ele coma daquele livro. A mão que traz o livro para ele é de origem divina,
bem como a mensagem do rolo, uma tira de papiro ou pergaminho, e o ato incomum de escrever em ambos os lados de um pergaminho indica aqui a amplitude das transgressões do povo e a necessidade de longas lamentações e ais. Embora Ezequiel, mais tarde, tenha dito palavras de consolo, suas primeiras profecias traziam juízo e tristeza. Nós precisamos estar prontos, irmãos, e revestidos da autoridade de Deus, sabendo que nós não vamos falar apenas o que queremos ouvir ou que os que estão à nossa volta querem ouvir, mas acima de tudo temos um compromisso com a palavra de Deus. O Espírito de Deus entrou no profeta para capacitá-lo, colocando-o de pé ali naquele momento. Nós vemos que este chamado exige um revestimento e que sem a presença do Espírito Santo nós não teremos êxito nesta caminhada. Então, querido, nesta manhã eu te convido, ore comigo, vamos juntos buscar a presença de Deus. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te oro, para que o teu Espírito venha sobre nós, para que nos capacite, para que nos renove, para que nos fortaleça e para que nos dê ousadia para proclamar a tua palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ó Deus, reveste a tua igreja neste tempo. Ó Deus, nunca precisamos estar tão revestidos como, ó Deus, nesses dias, para não vacilarmos, para não nos tornarmos rebeldes como a casa rebelde, mas anunciarmos a palavra do Senhor, ó Deus querido, com ousadia, ó Deus, não temendo, mas crendo no poder, ó Deus querido, e na capacitação do teu Espírito. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui e eu quero proclamar sobre a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.